Bom dia, gente, tudo bem? Acordei, parecia aqui literalmente na cara e na coragem. Acordei, meditei, fiz a minha prática. Vou dar uma aula daqui a pouco, 9 da manhã. Enquanto eu gravo esse vídeo, a lua está em aquário e vai continuar, porque a lua só chega em peixes no sábado. Não sei a hora que exata, não. E aí eu já tava desde um tempo aí sentindo um monte de vontade de falar umas coisas, mas assim, a vida acontece, né? Muita coisa, e a vida da gente aqui não de ficar gravando, produzindo, você tem que parar mesmo, né? Eu tenho o péssimo hábito de fazer tudo com presença, o que gera uma lentidão, uma lerdeza num mundo muito acelerado. E também produzir, né? Conteúdo só para produzir, não tem necessidade. Já tem muita gente fazendo e muita gente muito boa fazendo, né? E aí eu tô sentindo de falar bastante sobre a lei da atração, no sentido do seguinte: estamos todos e todas, ou quase todos e todas, enlouquecidos aí com a questão da Copa do Mundo. Não sei, né? Tem gente que só acompanha futebol de 4 em 4 anos. Eu realmente gosto muito de futebol, acompanho, cresci numa casa onde se via futebol, onde se falava sobre futebol, e o pano de fundo de tudo sempre é político. O pano de fundo sempre é ponto de partida, da onde aquele ser humano surgiu, da onde aquela nação surgiu, criada por uma professora de história e por um jornalista. Então nunca é só futebol, mas a parte que é só futebol, né, eu fico extremamente, né, emocionada, impactada vendo ali, sei as regras, enfim, viro uma pessoa que torce pelo meu time, que é o Flamengo, e obviamente pela minha seleção, que é a brasileira, porque sou brasileira, e falo isso muito. Quem acompanha aqui há um tempo, né, pelas andanças aí que eu vou, sempre estou dentro dos matos, e sempre que eu vou encontro assim, me deparo com um lugar espetacular nesse país, eu falo, gente, que país maravilhoso nosso. Eu sou extremamente apaixonada por esse país, sou uma entusiasta do Brasil. Estou extremamente longe de achar que o Brasil deu errado, de achar que o Brasil é falido. Esse sentimento não perpassa por mim em ponto nenhum, porque também eu sou uma pessoa que tem Marte em Sagitário na casa 6. Quem entende um pouco de astrologia vai saber que isso traz um amor pela pátria, um amor pela terra. Mas dito isso, eu aqui, a mente da astróloga e a mente da pessoa que está acompanhando ali todos os cruzamentos ali de futebol. E, nossa, eu falei, gente, meu Deus, imagina que maravilha que seria se o Senegal vencesse e aí enfrentasse os Estados Unidos, porque era óbvio que os Estados Unidos iriam ganhar, mesmo a partida ainda não tendo acontecido. Imagina se o Senegal vencesse e aí vence os Estados Unidos em solo estadunidense. Eu já estava aqui, assim, a mente, né, criando, assim. Porque para mim isso são reparações. Mas, voltando para o que eu gostaria de falar para vocês, né, tentei resumir um pouco. Na minha percepção, tem astrólogos maravilhosos fazendo análises incríveis. O Brasil está passando por uns pontos muito parecidos com vitórias anteriores. Eu verdadeiramente acredito que podemos ir além, avançar, que sabem ser. Tarólogos também muito bons estão fazendo. Eu não abro tarô nem análise de mapas para isso. Realmente não dá tempo mesmo, porque tem muita gente boa já fazendo. Então eu acho que é jogar mais um conteúdo que é chamariz. Eu não estou com tempo de fazer isso ainda, mas adoro os colegas que fazem, interajo com eles e acho assim incrível. Mas o que eu percebi é o seguinte: caramba, a Lua hoje está em Aquário, Plutão segue em Aquário retrógrado, o Nodo Norte, que é o que aponta o caminho da humanidade, está em Peixes ainda. Já os eixos vão mudar, vai virar Aquário-Leão, mas o Nodo Norte ainda está em Peixes. E olha o que vai acontecer quando esse Nodo Norte chegar em Aquário. Aquário trata do quê? Coletivo, humanidade, ações coletivas. E aí eu percebo o que trata Peixes, várias questões, mas também sobre o coletivo, conexão com o divino, conexão com algo superior, com algo maior.
E eu estou percebendo que nós, enquanto nação, estamos tendo a oportunidade de vivenciar coletivamente, de fato, a materialização e a percepção do que já existe prova. Não sou eu que estou dizendo, eu sou aluna do professor Hélio Couto desde 2018, mas não só dele. Já li uma galera, já vi vídeos de uma galera, e não só. Tem gente que não simpatiza muito com o professor porque diz que ele é prolixo. Gente, não tem só ele. Mas assim, a cocriação, realmente você experienciar, você acreditar. A própria filosofia do yoga, não me sinto ainda nada autorizada para falar filosoficamente sobre o yoga. Sou assim, estou engatinhando, estou lendo, mas toda vez que eu paro e leio um texto, eu falo, caramba, isso é o mental, o hermetismo, né? Você respira, você pensa e você vive aquilo. Então, o que eu percebo é o seguinte: hoje a lua está em Aquário, no do Norte está em Peixes, e nós, enquanto nação, podemos criar isso, né, que todo mundo coletivamente está querendo, que é o Hexa. E mais pra frente, quem sabe em outubro, a gente possa co-criar políticos muito mais, que ressoem muito mais com questões aí humanas. Mas não é para ser um vídeo só sobre isso, não é para ser um vídeo sobre isso, é para ser um vídeo realmente sobre a lei da atração, porque eu tenho visto muito as pessoas falando, eu tô começando a acreditar, eu tô me iludindo, eu tô começando a sentir o Hexa, eu tô me iludindo, eu não quero me iludir. Em contrapartida tem, lógico, sempre vai ter, como diz o professor Hélio Couto, né? Força os dois lados têm, poder só Deus. Então tem o outro lado que a gente brinca, né? São os vira-latas, são, sei lá o que são essas pessoas, que já está dizendo que já está perdido, que a gente não tem a menor chance, que vamos tomar uma surra. Então, assim, para que, né? Esse vídeo aqui, assim, de uma forma tão espontânea. Gente, vocês valorizem esse vídeo, porque eu não passei nem corretivo. Nem corretivo. Essa cara não viu corretivo hoje. A gente, se você visualiza, é possível. Se você sente, é possível. Multiplica isso por milhões de pessoas. Se milhões de pessoas sentem, visualizam e acreditam, realmente é possível, e a gente pode mudar uma nação. No longo prazo, o Brasil é um país muito jovem, a gente muda uma nação. Então, na minha percepção, esse entusiasmo de Copa, esse entusiasmo do Hexa, vindo ou não, eu realmente acredito que o Brasil passa a Noruega. Inclusive, eu fui fazer agendamento de compromissos e eu agendei para depois do jogo das quartas de final. E para mim o Brasil já está lá. Mas, independente ou não, isso nos dá uma possibilidade, no do Norte em Peixes, de nos conectarmos com o divino. Se cair é porque a gata pulou aqui, ó. Peraí, não vai bagunçar. Coisa linda. No do Norte em Peixes, isso nos dá uma possibilidade de sentirmos essa conexão com esse algo maior. E eu leio muitas pessoas falando, eu já estou sentindo, eu não quero me iludir. Mas para você ter alguma coisa, criatura, você tem que visualizar e sentir para essa coisa chegar para você. Então imagina a força coletiva. A Lua está em Aquário, são tempos de Aquário. Plutão seguirá em Aquário por muitos anos. Nós coletivamente iremos mudar muitas coisas. Então isso é possível. Então é para ser um vídeo realmente falando que eu acredito. Não vai deixar cair o celular, hein? Eu acredito. Ó, tá bem ela. Sossega, por gentileza. Que eu acredito. Eu vou ter que segurar na mão. Tem um gato, é muito bom. É uma maravilha, é uma delícia. Peraí. Que eu realmente acredito que estamos tendo uma possibilidade de coletivamente entender um pouco sobre isso, do pensar, do sentido, criar as bolhas que eu frequento. As pessoas estão realmente assim, gente, eu tô sentindo, eu sonhei que é 3-1, que é 3-2, e eu não quero me iludir. E
E não é isso, é você alimentar esse pensamento bom, não só sobre a seleção brasileira, sobre as coisas da sua vida. E aí o que você faz com o outro lado? Sempre vai existir o outro lado. Aí você lê também na mesma rede as pessoas falando, gente, não existe a menor possibilidade, aquelas estatísticas, né, de quem nasceu no ano 2000. O Brasil nunca venceu a Noruega em partida nenhuma, e aí dá umas estatísticas ali de 4 jogos perdidos, 3 jogos perdidos, não sei o quê. Você esbarra com um ser humano desse, online, você pode escrever mesmo, né? Isso aqui é uma rede de interação. Você pode escrever cancelado, cancelado, cancelado. Fala até em voz alta. Na sua vida, quando você tiver aí os seus projetos, e alguém de repente duvidar, você fala mesmo em voz alta, cancelado, 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 e você, que é o seu melhor amigo e também o seu algoz, na sua mente, ó o barulho, hoje eu entendo muito bem porque eu vivi em Alto Paraíso, realmente eu mergulhei no silêncio de Alto Paraíso. E você, com a sua mente, quando você for criar os seus projetos, os seus objetivos, e porventura vier será que é cancelado, cancelado, cancelado. Isso é o básico do básico do básico. Mas eu acredito que estamos tendo aí uma oportunidade coletiva de ver que quando muitas pessoas querem alguma coisa, elas tendem a acontecer, ela tende a acontecer com rapidez, porque o coletivo tem uma força muito grande. Então é isso, hoje é sexta-feira, não vou desejar mal para jogo de ninguém, não vou deixar isso materializado, não vou desejar mal para jogo de ninguém. Quem acompanha os meus stories já sabe os meus posicionamentos, eles quase sempre são políticos, quase sempre não, eles são políticos, e aí tem as rivalidades mesmo, que não são nem brincadeira, são algumas questões aí realmente, nossa, assim, ver seleções africanas avançando é muito bom, é muito prazeroso, assim, tipo uma reparação, não chega nem perto mais, procurar a história dos jogadores, entender de onde aqueles meninos e alguns já homens vieram, assim, você fala, caramba, né? E entender por que, né, que as seleções europeias vão passando, por que elas vão passando, né? Se as pessoas tiveram acesso a 3 refeições por dia, de que lares elas vieram, como que elas viviam, como que essa nação se sustentou, se sustenta, o que essa nação fez no passado. Não é só futebol. Mas hoje a gente fica na lei da atração, tá bom? Então vamos lá, ótimo jogo hoje de sexta-feira, que vai ser um ótimo jogo, e domingo estaremos juntos, 5 horas vendo o Brasil passar sim por um jogo dificílimo, não vai ser um jogo fácil. Bobear eles surpreendam, bobear os meninos cheguem e façam fácil, né? Façam uma coisa fácil, mas não vai ser fácil, porque uma Copa do Mundo não é realmente para ser fácil. Vamos estar ali conectados na vitória do Brasil, sem entrega, gente, sem entreguismo, tá? Sem entreguismo. Tivemos exemplos clássicos aí nos últimos dias de 3 coisas, né? Não existe jogo ganho, jogo só acaba quando termina. E qual é a terceira coisa que eu ia falar que eu me esqueci agora? Depois eu me lembro e escrevo aqui, mas é isso. Não existe jogo ganho e jogo só acaba quando termina. Então, e futebol é imprevisível. Futebol é imprevisível, não existe jogo ganho e jogo só acaba quando termina. Então não tem essa de, tomou 1 no primeiro tempo, tomou 2 no segundo tempo, perdemos. Meu amor, até o apito final do segundo tempo da prorrogação dos pênaltis, quem viu a Copa de 94, nós sabemos que existe chance para tudo, ok? Então tá combinado, domingo, 5 horas, todo mundo aí já, vai fazer o quê? No dia 11, que é sábado, quando a gente estiver vendo o jogo das quartas de final. Um beijo.